Sejam todos bem-vindos à apresentação do grupo da AEP. O nosso projeto será implantado na cidade de Floraí, Paraná, mais precisamente no rancho HK, que lá é um aras, que possui, além do aras, possui um lago artificial muito bonito, piscina e churrasqueiras. E é propício ainda a implantar outras atividades no local. No nosso projeto arquitetônico, foi pensado em atender 1.200 refeições diárias no almoço e também queríamos que atendessem eventos. Só que queríamos que os dois acontecessem simultaneamente sem prejudicar a privacidade da festa. Então pensamos em fazer 2 ambientes separados, cada um com a sua entrada privativa. O primeiro ambiente é o salão de festas, que tem capacidade para 200 convidados, e tem um ponto interessante do projeto, que foi a fachada lateral em vidro, que dá toda uma vista interessante, muito bonita para o lago. E o segundo ambiente foi o restaurante, que tem a capacidade para atender as 1.200 pessoas no almoço. Pensamos ainda em toda uma infraestrutura para atender tudo isso. Então foi desenvolvido cozinhas separadas para os ambientes, foi desenvolvido áreas de higienização, áreas de lavanderia, depósitos, parte de lixo, saídas de lixos, entradas de funcionários, vestiários para funcionários. E outro ponto interessante foi a plataforma de recebimento de materiais, que tem capacidade para a entrada de um caminhão-baú. Então agora a Jéssica vai falar um pouquinho sobre as características hidrológicas do local. Quanto à botânica, o Aras ele está localizado na região do bioma da Mata Atlântica, com uma área de preservação permanente e fragmentos da floresta nativa. Referente aos dados pluviométricos, a gente teve por base a cidade de Jacarezinho, e após realizações dos cálculos, chegamos aos resultados de que a chuva tem uma duração média de 5 minutos e o tempo de retorno considerado é de 5 anos. Para o nosso projeto de instalações hidráulicas, foi desenvolvida uma caixa d'água com capacidade de 50 mil litros, sendo 20 mil litros destinados ao projeto de prevenção de incêndio e 30 mil litros ao abastecimento do restaurante. Pensamos ainda em separar em 2 ramais. O primeiro ramal ele vai ser o ramal principal e vai abastecer todo o restaurante, e o segundo ramal foi desenvolvido apenas para as válvulas de descargas que consomem uma vazão muito grande. Ainda foi pensado no projeto um sistema de uso de água de chuva, que as calhas vão coletar toda essa água e jogar para um sistema de armazenamento, e após a filtragem, essa água vai ser mandada para o ramal das descargas. Pensamos ainda num sistema de tratamento de esgoto. Então, dentro da própria propriedade vai ser implantada uma estação de tratamento de esgoto, denominada ETE compacta, que faz todo o processo de limpeza e filtragem conforme a legislação para depois mandar esses efluentes para a natureza. Estamos no nosso empreendimento por adotar uma bomba submersa, pois é a melhor e específica para poços artesianos, é o que atende de maneira mais eficiente a nossa demanda no momento. Nós também fizemos um cálculo para ariete hidráulico, para auxiliar no abastecimento do restaurante, porém, depois que a gente realizou os cálculos, a gente viu que não seria possível a instalação deste, pois seria necessário uma média de 3 arietes hidráulicos para auxiliar no abastecimento. Então, após a realização dos cálculos, a gente vai manter e possivelmente usar numa futura instalação de horta, que a gente pretende fazer também lá no Aras Hotel Fazenda. O projeto elétrico foi desenvolvido, mas para isso iniciou-se verificando a capacidade de carga que existe no local. E lá, para o restaurante, nós teríamos uma cota de 600 amperes. Realizamos o dimensionamento, tudo baseado em normas nas NBRs aí, do luminotécnico, das cargas de todos os equipamentos utilizados e um pré-dimensionamento também do ar-condicionado. E totalizando todas as cargas ali, chegamos a um consumo a 100%
de 480 amperes, não levando em conta o fator de demanda, ou seja, a carga local garante plenamente o uso o consumo do restaurante. Além do projeto elétrico, nós temos também o projeto SPDA, que é o para-raio. E devido ao tamanho, a área do nosso telhado, aquele que melhor se adaptou foi a gaiola de Faraday, né? E com ele nós conseguimos garantir a segurança de descargas atmosféricas do nosso empreendimento. Para a estrutura da cobertura do nosso projeto, nós temos em sua maior área que compreende o restaurante e o salão de eventos, estrutura metálica. Para essa estrutura nós utilizamos perfis U e L e tudo isso formou uma treliça do tipo tesoura. Essa treliça sustentará a carga gerada pelo telhado, onde nós escolhemos telha do tipo colonial. Na varanda nós utilizamos madeira da classe C60, tanto em vigas quanto em pilares. As vigas foram dispostas de maneira parecida com um pergolado e sobre elas estarão as placas de vidro. Tudo isso descansará sobre os pilares e isso nos permitiu visualizar um conjunto harmônico entre o que é rústico e moderno. Para o projeto de fundações foi necessário fazer um ensaio SPT. E na área de construção utilizou-se de 9 pontos de ensaio. E esses 9 pontos aí nos indicaram que a partir dos 8 metros nós tínhamos um NSPT já de 50. Então seria muito favorável aí a construção das nossas fundações. No primeiro bimestre optamos pela fundação de tubulão, mas descartamos porque estava sendo superdimensionada. E agora fizemos os cálculos de estaca hélice contínua e estaca escavada. Optamos pela estaca escavada com diâmetro de 40 e de 50 centímetros. As de 40 centímetros com profundidade de 4 metros e as de 50 centímetros com profundidade de 5 e 7 metros. Todas elas especificadas em planilha e também no projeto. Bom, então para finalizar, a parte das estruturas de concreto, os pilares foram divididos basicamente em 2 categorias, sendo a primeira dos pilares estruturais, que são pilares mais robustos, com 20 por 30 centímetros, e eles são responsáveis por transmitir todas as cargas provenientes da cobertura. Então, está incidindo o peso próprio dos pilares, da cobertura, da telha cerâmica, como foi a colonial, ela é mais pesada, cargas de vento, cargas provenientes das vigas e peso das vigas. Então, eles vão ser responsáveis por transmitir todas essas cargas para a fundação. E a segunda categoria são os pilares de amarração, que basicamente vão estar ali para fazer a amarração da alvenaria. Desses 2 pilares vão ser transferidas as cargas para a viga baldrame, da baldrame para o bloco de coroamento, que também foi dimensionado para atender tudo que o nosso restaurante precisava, e depois para a nossa fundação de estaca escavada. Bom, então esse foi um resuminho do nosso projeto do Restaurante Rural. Agradecemos pela atenção de vocês e vamos finalizando por aqui. Muito obrigada!